Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, a Igreja celebra e faz memória a natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que se havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos e eu conto mais uma vez com a ajuda de vocês para que o Evangelho de hoje possa alcançar muitas pessoas. Então, compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e que essa palavra de hoje seja de bênção para a vida de cada um de nós. Hoje eu quero meditar com vocês sobre a natividade de Nossa Senhora e, para isso, eu quero trazer uma reflexão, uma formação muito especial, e eu gostaria que você pudesse meditar e refletir sobre tudo isso, porque o Senhor quer nos falar. No dia 8 de setembro, a Santa Igreja celebra a Natividade de Maria Santíssima. Pela falta de documentos e registros, sabemos muito pouco dessa data. Mas alguns fatos dos seus pais e alguns da sua possível entrada no templo, já que provavelmente Nossa Senhora seguiu o costume da sua época. São Joaquim e Santa Ana eram um casal comum do antigo Israel. São Joaquim era sacerdote, da mesma forma que Zacarias, o pai de João Batista, e servia ao Senhor no altar. Porém, mesmo após tantos anos de casados, não haviam sido presenteados com filho. Tinha-se então, na roda de convívio dos dois, que Santa Ana era estéril. Como tal questão era vista como maldição ou como um castigo pelos pecados dos dois, Santa Ana sofria muito nas mãos das pessoas que a julgavam. São Joaquim, por sua vez, também era deixado de lado no serviço do templo. Os dois sofriam, mas não desistiam e continuavam a elevar suas orações ao céu. Mas como a vocação de ambos era grande, afinal, gerariam a Rainha dos Céus, aquela escolhida desde toda a eternidade para ser a Mãe de Deus. A pressão dos sofrimentos se tornou tal que São Joaquim fugiu para as montanhas, como que pondo-se num regime de intensa oração e de penitência. É lá que ele recebe uma mensagem do anjo São Gabriel, e quando volta para sua casa, percebe que sua esposa também falara com o arcanjo. Como prometido, Santa Ana fica grávida e começa a geração
daquela que um dia carregaria em seu ventre o próprio Deus, fazendo do casal os avós mais abençoados da história. Enquanto que para os meninos de Israel o ritual era a circuncisão, para as meninas, após a natividade, bastava a apresentação no templo. Nossa Senhora foi oferecida com a idade mínima, menos de 2 anos, e depois, como era o costume, entraria aos 7 anos para servir ao Senhor e se formar no caminho. Era no templo que as jovens aprendiam os deveres de casa e eram preparadas para casar quando atingiam a idade legal. Imagine então Nossa Senhora menina, toda enfeitada com véus, não só entendendo o significado da sua entrega, mas também o que cada símbolo ali queria dizer. Lembremos-nos que Maria Santíssima nasceu sem pecado original, portanto, com uma intelecção perfeita, vontade ajustada e sentimentos bem controlados. Isso não a isentava das dores da vida, mas significava que ela tinha um suporte natural e mental inteiramente alicerçado para enfrentar os momentos difíceis. Outra coisa que sua Imaculada Conceição lhe concedeu foi uma imensa fé e um convívio sobrenatural com os anjos. Na Bíblia está descrito que quando o arcanjo Gabriel lhe apareceu para anunciar a encarnação, ela não teve medo, o que era uma reação comum naquele tempo. Para os hebreus, quem via um anjo estava marcado para morrer. Como Nossa Senhora já estava acostumada à presença angelical, ver seu mensageiro não lhe alterou o semblante. Então, como teria sido o relacionamento da pequena Maria com seus pais? Com certeza, algo tão sublime e tão carinhoso que sempre ficaremos aquém da realidade. O desígnio divino pairava tanto sobre Nossa Senhora que seus pais sabiam que aquela criança tinha uma missão muito especial. Terá sido revelado a elas que sua menina seria a mãe de Deus? Possivelmente não, porque talvez eles teriam falado algo para a Santa Moça. Mais uma vez, vamos à Anunciação. Ali Nossa Senhora é pega desprevenida quando é convidada pelo anjo a gerar o Filho de Deus. Sua estadia no templo, como teria sido? Com quem terá convivido? Quem terá sido a abençoada que lhe ensinou as funções mais básicas, como costurar, cozinhar, cuidar do lar? São Luís Maria Gregório nos diz que uma maçaneta aberta por Maria tem mais valor que o sacrifício de São Lourenço, diácono queimando na brasa pela sua fé, pois a intenção é a que mais conta diante do Senhor. Se assim, as ações de Nossa Senhora Menina no templo não merecem sublime veneração? Com certeza, muitos dos milênios que passaremos no céu, se Deus nos conceder a santa entrada, serão usados para revisitar a idade da mocinha de Nossa Senhora. Que nesse dia da natividade da Mãe de Deus, possamos ser cada vez mais fiéis àquela que é o exemplo de fidelidade na história. Sejamos também aqueles que dizem sim a Deus, sem se perturbar, e que a proteção da Rainha do Céu seja-nos concedida, sobretudo quando não merecermos por nossas faltas. Eu quis trazer essa pequena formação para nós mergulharmos um pouco nesse grande mistério, mas principalmente, meus irmãos e minhas irmãs, para nós entendermos que para Deus nada é impossível, para nós entendermos que os planos do Senhor são planos
de vida eterna para cada um de nós. E que nada pode impedir que os planos de Deus se realizem quando nós abrimos o nosso coração, quando nós, a exemplo da Virgem Maria, damos o nosso sim. E sabe, meu irmão e minha irmã, sempre que eu medito sobre a natividade de Nossa Senhora, sobre o sim que a Virgem Maria deu, sobre a maneira que as gerações foram preparadas para que a Virgem Maria nascesse, sempre que eu medito sobre isso, veio uma certeza no meu coração, a certeza que nenhum de nós nascemos sem um propósito na vida. Ninguém nasce por acaso. Todos que o Senhor permite que venham a esse mundo têm um propósito. Mas para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que ter o exemplo da Virgem Maria, dos seus pais. Esse exemplo de fé, esse exemplo de nunca desistir de estar no Senhor. As pessoas zombavam, desprezavam Santa Ana e São Joaquim, mas eles permaneceram fiéis. Eles continuaram em oração. Eles continuaram buscando a resposta do Senhor. E enquanto as pessoas zombavam e humilhavam os dois, eles estavam em oração. Por isso, eles receberam a resposta através do anjo Gabriel. Sabe, meu irmão e minha irmã? E é por isso que o Senhor tem propósito na nossa vida. Mas enquanto nós não entendemos esse propósito, nós não podemos fraquejar. Nós não podemos deixar que nada e nem ninguém roube a nossa fé, roube a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Eu nasci com um propósito. Você nasceu com um propósito. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor para que esse propósito se cumpra na nossa vida. Nós não nascemos por acaso. Nós não nascemos simplesmente para viver um tempo aqui na terra e para morrer. Não. Nós nascemos para fazer diferença nesse mundo. Quando eu entendi isso na minha vida, eu louvei muito a Deus. Porque quando criança eu me perguntava muito o porquê que meus pais tiveram tantos filhos e não tinham condição de criar. Mas eles tiveram tantos filhos porque eles foram fiéis a Deus. Porque nos momentos difíceis, a fé sustentou minha mãe. Nos momentos difíceis, a fé libertou meu pai do alcoolismo. E nos momentos difíceis, a fé manteve a nossa família de pé. E hoje eu louvo muito a Deus. Eu glorifico o Senhor por minha mãe ter sido fiel, por meu pai ter sido fiel, por eu ter vindo ao mundo através dos meus pais, seu Juvenal e Dona Elza. Eu vim a esse mundo, o Senhor me chamou para que eu pudesse ser dele, para que diante de tantas dificuldades eu pudesse crer e confiar nele e pudesse ser um instrumento nas suas mãos. Para mim, que tinha tanta vergonha, que não conseguia conversar com as pessoas, que era uma pessoa tão tímida, hoje estar pregando a palavra de Deus é um milagre, é uma graça do Senhor. E eu fui entendendo os planos de Deus para a minha vida à medida que Ele foi conduzindo todas as coisas. Deus tem, meu irmão, Deus tem, minha irmã, um plano para cada um de nós. Você pode ter certeza, algo bom o Senhor tem preparado para a sua vida. Algo bom o Senhor tem para cada um de nós. Mas para que esses planos aconteçam, nós precisamos dar o nosso sim. Nós precisamos, a exemplo de Santa Ana e de São Joaquim, ser fiéis nas horas da prova, nas horas que a resposta não chega, nas horas que as portas não se abrem,
nas horas que tudo está difícil, nós somos chamados a continuar buscando o Senhor e fazer como São Joaquim. A hora que tudo está ao contrário, ir buscar o Senhor. Ir buscar o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Enquanto as pessoas zombam, enquanto as pessoas jogam pedra e desprezam, ele ia para buscar o Senhor, se humilhar diante do Senhor e clamar por uma resposta, e clamar por um milagre, fugir para as montanhas, fugir para o coração do Senhor, mas nunca abandoná-lo. E o prêmio para essa fidelidade foi trazer através deles a Virgem Maria, a mãe do nosso Senhor, a mãe do nosso Salvador. Meu irmão e minha irmã, o céu fez festa com o nascimento da Virgem Maria. E a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor. Hoje eu queria convidar você para olhar para a sua vida. Porque nós não entendemos tudo, não. Nós não entendemos o que vai acontecer na nossa vida daqui a alguns segundos. Nós não compreendemos os planos de Deus na sua totalidade. Mas à medida que nós caminhamos com Ele, Ele vai nos revelando os seus planos. Nós vamos entendendo o porquê de tudo. Todas as respostas das nossas perguntas estão no Senhor. E se nós somos fiéis a Ele, cada dia mais nós vamos compreender os seus planos. Nós vamos compreender os seus propósitos. A Virgem Maria foi preparada através de várias gerações para que ela fosse a mãe do Salvador. E hoje eu e você temos a oportunidade de olhar para a Virgem Maria, de olhar para os seus pais, de olhar para essa linda história e saber que os planos de Deus para nós são planos de vida e de vida eterna. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor, porque através dessa festa que a igreja comemora hoje, da natividade da nossa mãe, nós podemos entender, Senhor, os seus planos. Nós podemos entender mais dos seus propósitos na vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Eu quero entregar, Senhor, a vida desse irmão, a vida dessa irmã, daqueles que ainda não entenderam, daqueles que ainda sentem esse vazio no coração, essa dúvida. Para que eu vim ao mundo? Por que eu vim ao mundo? Ó Senhor, o Senhor tem um plano. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Que esse propósito, Senhor, que esse plano se realize e que cada um de nós, a exemplo de Santa Ana e de São Joaquim, possamos ser fiéis. Possamos confiar que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos rejeita e que se perseverarmos no Senhor, a sua vontade se realizará na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.